Minha melhor amiga me convidou para o chá de bebê dela só para anunciar que o meu marido era o pai do seu bebê. Nunca imaginei que minha vida pudesse virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Estávamos todos reunidos na casa da Fernanda, minha melhor amiga desde os tempos de colégio, para celebrar a chegada do seu primeiro. Era um domingo ensolarado de primavera, e eu havia ajudado com as decorações no dia anterior, empolgada com a ideia de ser a madrinha daquele bebê que já amava mesmo sem conhecer. Cheguei cedo naquele dia, como sempre pontual, carregando um presente que havia escolhido com tanto carinho. Um conjunto de lençóis para berço com estampa de estrelas e um mobile musical que tocava Somewhere Over the Rainbow. Meu marido, Rafael, havia dito que chegaria mais tarde porque precisava resolver umas pendências no trabalho. Achei estranho, pois era domingo, mas não questionei muito. Afinal, ele sempre foi dedicado ao trabalho. A casa estava lindamente decorada com balões azuis e brancos, pequenos sapatos de bebê pendurados nas paredes e uma mesa farta com doces e salgados. Fernanda estava radiante, com aquele brilho especial de gestante, usando um vestido azul claro que destacava sua barriga de 6 meses. Quando me viu, veio correndo me abraçar, mas senti algo diferente no seu olhar. Era como se houvesse um misto de ansiedade e culpa antes. Que bom que você veio, Juliana. Estava com medo que desistisse de última hora, ela disse, segurando minhas mãos com força demais. Achei estranho o comentário, já que eu nunca faltaria ao chá de bebê da minha melhor amiga. Mas sorri e entreguei o presente, tentando ignorar aquela sensação de que algo não estava certo. Onde está o André? Perguntei sobre o namorado dela, com quem tinha começado a se relacionar há cerca de 8 meses. Ah, ele não virá. Na verdade, não estamos mais juntos. Ela respondeu, desviando o olhar e brincando nervosamente com o colar que eu havia dado a ela no seu aniversário de 30 anos. Sinto muito. Você não me contou nada sobre isso, respondi, surpresa com a notícia. Você tem estado tão ocupada ultimamente que mal temos tempo para conversar. Ela retrucou com um tom que me pareceu quase ressentido. Nesse momento, mais convidados começaram a chegar e nossa conversa foi interrompida. Algo no ar me incomodava. As amigas em comum olhavam para mim com expressões estranhas, misturando pena e curiosidade. Algumas cochichavam quando eu passava, e outras evitavam olhar nos meus olhos. Será que Fernanda tinha contado algo sobre mim que eu não sabia? Ou será que o fim do relacionamento dela com André tinha sido tão traumático que todos estavam constrangidos? Milhares de perguntas passavam pela minha cabeça enquanto eu ajudava a servir os petiscos. Quando o relógio marcou 4 horas da tarde, Rafael finalmente chegou. Percebi que Fernanda ficou imediatamente tensa, quase derrubando o copo de suco que segurava. Meu marido parecia igualmente perturbado, seus olhos vasculhando o ambiente como se procurasse uma rota de fuga. Ele veio até mim, me deu um beijo na bochecha e sussurrou. Precisamos conversar depois. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquela frase nunca anunciava algo bom. Vamos começar com os jogos, a mãe de Fernanda anunciou, tentando animar a todos. Brincamos de adivinhar o tamanho da barriga usando um barbante, de escrever mensagens para o bebê ler quando crescesse e de criar fraldas decoradas. Em cada atividade, senti os olhares pesados sobre mim, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Rafael ficou o tempo todo afastado, conversando com o pai de Fernanda, evitando meu olhar sempre que eu o procurava. Depois dos jogos veio o momento de abrir os presentes. Fernanda sentou-se na cadeira decorada especialmente para ela, enquanto todos formavam um semicírculo ao seu redor. Ela abria cada pacote com um sorriso forçado, agradecendo mecanicamente. Quando chegou ao meu presente, seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, Ju. É lindo, ela disse, e percebi que sua voz estava embargada. Não eram lágrimas de emoção. Então chegou o momento que Fernanda anunciou como tal. Ela pediu que todos se sessem, pois tinha algo importante para dizer. Estou a bater mais forte, como se Rafael se mexia inquieto na cadeira ao meu lado e tentou segurar minha mão, mas eu instintivamente a afastei. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente quando ela se levantou, com uma mão apoiada na barriga e outra segurando um envelope.
Eu sei que todos estão curiosos sobre o pai do meu bebê, já que André e eu não estamos mais juntos. Começou ela com a voz trêmula. A verdade é que eu me apaixonei por alguém que não devia. Alguém que já tinha um compromisso. Nesse momento, senti meu mundo começar a desabar. As peças começaram a se encaixar. As mensagens misteriosas no celular de Rafael, as noites em que ele chegava tarde cheirando a um perfume que não era o meu, as viagens de trabalho que se multiplicaram nos últimos meses. O pai do meu filho está aqui presente, continuou Fernanda, agora olhando diretamente para mim. E eu sei que isso vai machucar muita gente, especialmente você, Juliana. Mas eu não posso mais viver nessa mentira. Ela abriu o envelope e tirou uma imagem de ultrassom. Rafael, você quer mostrar para todos a primeira foto do nosso filho? Meu marido se levantou, pálido como um fantasma, e caminhou até ela como um condenado indo para a forca. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Senti como se o chão tivesse sumido. O ar ficou pesado demais para respirar. As lágrimas vieram instantaneamente, mas não eram de tristeza. Era raiva, uma raiva visceral que eu jamais havia sentido antes. Olhei ao redor e percebi que todos já sabiam. Minha melhor amiga e meu marido tinham me traído, e aparentemente eu era a única idiota que não sabia de nada até aquele momento. Vocês planejaram isso? Consegui te dizer, levantando-me da cadeira. Me convidar para o chá de bebê do seu filho com o meu marido? Que tipo de pessoa faz isso, Fernanda? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas não me importei. Já não havia mais nada a perder. Eu queria que você soubesse da verdade, ela respondeu, como se estivesse me fazendo um favor. Não queria que continuasse sendo enganada. Rafael tentou se aproximar, suas mãos estendidas em... Ju, eu posso explicar. Aconteceu sem querermos. Mas eu o interrompi com um tapa certeiro no... O som ecoou pela sala. Não ouse me chamar de Ju. Não ouse falar comigo como se ainda tivéssemos alguma intimidade. 6 anos de casamento, Rafael. 6 anos jogados no lixo por causa da sua incapacidade de manter as calças fechadas. Peguei minha bolsa e comecei a caminhar para a saída. Fernanda tentou me segurar pelo braço, mas eu me desvencilhei com um puxão brusco. E você era minha melhor amiga desde os 15 anos. Eu te contei meus segredos mais íntimos. Chorei no seu ombro quando perdi minha... Como nunca confiei em ninguém. E é assim que você me retribui? Engravidando do meu marido e me humilhando publicamente? As palavras saíam como veneno da minha boca. Não foi assim, Juliana. Ela choramingou. As lágrimas agora escorrendo. Eu tentei lutar contra esse sentimento. Descobri que estava grávida. Não... Abortar? Completei. Não, claro que não. Mas podia ter me contado em particular como uma pessoa desse faria. Não montar este circo. Olhei para os convidados, todos petrificados, assistindo a cena como se fosse um episódio de novela. Saí batendo a porta com toda a força que consegui reunir. Ouvi passos atrás de mim e acelerei. Não queria falar com ninguém, mas era a Mariana, minha prima, que correu para me alcançar. Vamos, eu te levo para casa, ela disse, pegando as chaves do carro. Durante todo o trajeto, permaneci em silêncio, olhando pela janela enquanto as lágrimas escorriam pelo... O que eu faria agora? Como recomeçaria minha vida depois de uma traição tão devastadora? Quando chegamos ao apartamento que eu dividia com Rafael, comecei a juntar minhas coisas freneticamente. Não podia passar nem mais uma noite naquele lugar. Cada canto da casa me lembrava dele, de nós, da vida que construímos. A foto do nosso casamento na estante, os ímãs de viagem na geladeira, líamos juntos antes de dormir. Tudo parecia agora contaminado. Mariana me ajudou a colocar algumas malas no carro e me levou para... Você pode ficar o tempo que precisar, ela disse. E eu só conseguia sentir, exausta demais para falar. Naquela primeira noite, não consegui dormir. Fiquei revivendo cada momento dos últimos meses, procurando sinais que pudessem ter me alertado. Como cega? Como não percebi que meu caso com minha melhor amiga? E como eles puderam ser tão cruéis a ponto de me expor daquela maneira? Na manhã seguinte,
Meu celular não parava de tocar. Rafael, Fernanda, amigos em comum, todos querendo saber como eu estava. Desliguei o aparelho e fiquei encolhida na cama, tentando processar o que havia acontecido. Foi quando Mariana entrou no quarto com uma xícara de chá e sentou-se ao meu lado. "Você precisa comer algo", ela disse com voz suave. "E depois, se quiser, podemos conversar. Mas saiba que estou aqui para o que precisar." Eu novo, com o coração partido e ser. Mas não era uma desilusão adolescente. Minha vida adulta, tudo pelo que havia trabalhado e sonhado desmoronando ao meu redor. Peguei a xícara de chá das mãos dela e bebi um gole. O líquido garganta, trazendo um pouco de conforto. "Como vou seguir em frente, Mari?" Perguntei com a voz ainda embargada pelo choro. "Um dia de cada vez", ela respondeu, segurando mão. "Primeiro, vamos cuidar das questões práticas. Você vai precisar de um advogado e eu conheço um ótimo especialista em divórcio. Depois, vamos procurar um apartamento para você. E enquanto isso, você fica aqui comigo." A palavra divórcio soou estranha aos meus. Assim, separada antes dos 35 anos, traída da pior maneira possível, fui bombardeada por mensagens de Rafael implorando perdão, jurando que amava a mim e não a Fernanda, que o bebê havia sido um acidente e que queria consertar as coisas. Como se algo pudesse ser consertado depois daquela humilhação pública. Fernanda também tentou se explicar, enviando longos textos sobre como se sentia culpada, como nunca quis me machucar, como estava confusa e assustada com a gravidez. Deletei todas as mensagens sem responder. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Uma semana depois do fatídico chá de bebê, finalmente criei coragem para voltar ao nosso apartamento, buscar mais algumas coisas. Rafael estava trabalhando, então pude entrar e sair sem encontrá-lo. Ou Quando estava terminando de empacotar meus livros, ouvi a porta se abrir. Ele havia saído mais cedo do trabalho, provavelmente esperando me encontrar ali. "Juliana", ele corrigiu rapidamente, lembrando-se da minha reação no chá de bebê. "Podemos conversar? Por favor?" Ele parecia abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Parte de mim queria gritar, jogar coisas nele, exigir isso. Outra parte só queria sair correndo dali o mais rápido possível. "Não temos nada para conversar", respondi secamente, continuando a colocar meus pertences em uma caixa. "Eu errei muito", ele começou, sentando-se no sofá onde tantas vezes havíamos assistido filmes abraçados. "Mas não quero perder você. Posso assumir a criança financeiramente. Podemos superar isso juntos. Eu te amo, sempre amei." Suas palavras eram como facas afiadas perfurando meu peito. "Você me ama tanto que transou com minha melhor amiga, que a engravidou, que permitiu que ela me humilhasse na frente de todos." "Essa é a sua definição de amor?" Perguntei com amargura. "Foi um erro, um terrível erro", ele insistiu, passando as mãos pelo rosto em um gesto de desespero. "Aconteceu apenas uma vez, quando você estava visitando." "Ela está grávida de 6 meses, Rafael. Eu viajei para Recife há exatamente 6 meses. Vocês estão me dizendo que foi uma única vez e ela engravidou justo nesse dia? Acha que sou idiota?" As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele e por um instante quase senti pena. Quase. "Ok, não foi só uma vez?" Ele admitiu finalmente. "Começou há cerca de 8 meses. Eu não sabia como terminar, não queria te machucar, e então ela descobriu a gravidez. 8 meses. Enquanto eu planejava nossa viagem para comemorar 7 anos juntos, ele estava na cama com minha melhor amiga. Vocês são doentes", falei, fechando a caixa com... "E merecem um ao outro." "Por favor, Juliana", ele implorou, ajoelhando-se na minha frente. "Vamos tentar de novo. Eu sei que posso reconquistar sua confiança, podemos fazer terapia de casal, podemos nos mudar para outra cidade e começar de novo." Olhei para ele, para o homem que havia prometido até que a morte nos separasse, e só consegui sentir nojo. "Não existe recomeço depois disso, Rafael. Já falei com um advogado. Você receberá os papéis do divórcio em breve.
Saí do apartamento carregando a caixa com meus pertences, deixando para trás não apenas objetos, mas também sonhos, planos e a pessoa que eu costumava ser. No caminho para a casa de Mariana, parei o carro em um mirante e fiquei olhando para a cidade lá embaixo. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe, o fundo que vinha das entranhas. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, senti algo diferente uma força que eu não sabia que tinha. Naquela mesma noite, bloqueei Rafael e Fernanda de todas as minhas redes sociais e troquei meu número de telefone. Comecei a procurar um novo apartamento e mandei meu currículo para empresas em outras cidades. Talvez fosse hora de recomeçar completamente, longe das lembranças e das pessoas que me traíram. Mariana me apoiou em tudo, assim como meu pai e alguns amigos verdadeiros que ficaram do meu lado. 2 semanas depois, recebi uma mensagem inesperada de Débora, uma colega de trabalho de Fernanda. "Preciso te contar algo importante", dizia o texto. "Pode me encontrar para um café?" Hesitei antes de responder. Será que precisava realmente ouvir mais detalhes sórdidos daquela história? Alto, e acabei concordando em neutra, longe dos lugares que eu costumava frequentar com Rafael ou Fernanda. Débora parecia nervosa quando nos encontramos. Esperou que nossos cafés fossem servidos antes de começar a falar. "Não sei se deveria estar te contando isso, mas acho que você merece saber", remexendo a colher na xícara. Fernanda planejou tudo desde o início. Ela sempre foi a paz de vocês começarem a namorar. Quando você os apresentou, ela ficou arrasada, mas escondeu bem. Meu estômago se Como assim? Planejou tudo? Perguntei, a boca seca, apesar do café que acabara de tomar. Ela começou a se aproximar dele de forma calculada. Primeiro com mensagens inocentes pedindo conselhos sobre investimentos, já que Rafael trabalha com isso. Depois, encontros acidentais perto do escritório dele. Ela estudou os hábitos dele, sabia onde ele almoçava, que academia frequentava. Mas por que ele cederia a isso? Rafael sempre pareceu tão apaixonado por mim. Débora suspirou antes de continuar. Fernanda é manipuladora, Juliana. Ela sabe como enredar as pessoas. Primeiro, ela começou a plantar dúvidas na cabeça dele sobre seu relacionamento. Mencionava casualmente como você parecia infeliz às vezes, como talvez vocês não fossem tão compatíveis quanto pensavam. Depois, se ofereceu como ombro amigo para os problemas dele. A história que Débora contava era tão calculista que parecia saída de um filme de suspense. Segundo ela, Fernanda havia engravidado propositalmente, parando de tomar anticoncepcional sem avisar Rafael. E o chá de bebê com aquele anúncio público não foi um impulso do momento. Foi meticulosamente planejado para me humilhar e forçar Rafael a assumir um compromisso com ela e o bebê. "Por que você está me contando isso?" Perguntei quando ela terminou seu relato. "Fernanda é sua amiga, não eu." Débora baixou os olhos, parecendo "Porque o que ela fez com você é imperdoável. E também porque ela fez algo parecido comigo há alguns anos. Namorei um rapaz por 2 anos e ela o seduziu só porque podia. Quando conseguiu o que queria, perdeu o interesse. Rafael é apenas mais uma conquista para ela." Saí daquele café com a cabeça girando. Parte de mim duvidava da história de Débora. Poderia ser apenas uma tentativa de criar mais confusão, ou até mesmo uma mentira para me fazer sentir melhor, colocando toda a culpa em Fernanda. Mas outra parte reconhecia sinais que agora pareciam óbvios. Como Fernanda sempre elogiava excessivamente Rafael, como ela frequentemente sugeria que eu não o valorizava o suficiente, como ela sempre aparecia quando tínhamos alguma discussão. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava na cama, pensando em tudo o que havia acontecido. Afinal, quem era o verdadeiro vilão dessa história? Rafael, que traiu seus votos matrimoniais? Fernanda, que planejou friamente seduzir o marido da melhor amiga? Ou eu mesma, por ter sido cega durante tanto tempo? Talvez todos fôssemos culpados, cada um à sua maneira, por permitir que as coisas chegassem a esse ponto. Na manhã, decidi que precisava confrontar Fernanda diretamente.
Não por vingança ou na esperança de salvar nossa amizade, mas para entender, para conseguir algum Mandei uma mensagem simples. Precisamos conversar. Sem Rafael, sem drama, apenas nós duas. Para minha surpresa, ela respondeu quase imediatamente, concordando em me encontrar no parque perto da minha antiga casa. Quando cheguei ao local combinado, Fernanda já estava lá, sentada em um banco sob uma árvore frondosa. Sua barriga parecia ainda maior do que no chá de bebê, e ela acariciava distraidamente o ventre enquanto me observava aproximar. Não houve abraços ou sorrisos. Apenas um aceno de cabeça quando sentei ao seu lado, deixando um espaço considerável entre nós. Por alguns instantes, ficamos em silêncio, observando as crianças brincando no playground à nossa frente. Obrigada por vir, comecei, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Quero entender o que aconteceu. A verdade, sem mentiras ou desculpas. O que você quer saber exatamente? Se eu planejei tudo? Se eu seduzir seu marido de propósito? Se eu queria te machucar? Ofensivo em sua voz, mas também algo mais. Remorso, talvez? Tudo isso, respondi. Quero saber quando nossa amizade se transformou em que estava tudo bem trair minha confiança. Ela desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante. Não foi uma decisão consciente, pelo menos não no início. Eu sempre achei Rafael atraente, você sabe disso. Comentei com você antes mesmo de vocês começarem a namorar. E foi há quase 10 anos, Fernanda. Argumentei, começar a borbulhar novamente. Você teve tempo mais que suficiente para superar essa atração. Ela assentiu lentamente. Eu sei. E achei que tinha superado. Namorei outras pessoas, segui minha vida, mas quando terminei com Miguel há 1 ano, algo mudou. Comecei a reparar como Rafael era atencioso comigo, como ele me ouvia quando falava dos meus problemas. Ele era atencioso porque era meu marido e você era minha melhor amiga, exclamei, elevando a voz mais do que pretendinho de bebê, olhou em nossa direção. Baixei o tom antes de continuar. Isso não justifica você se jogar para cima dele na primeira oportunidade? Fernanda mordeu o lábio, parecendo genuinamente. Não foi assim. Começou com conversas inocentes, mensagens de apoio quando eu estava deprimida após o término com Miguel. E quando deixou de ser inocente? Perguntei, precisando saber os detalhes sórdidos, mesmo machucassem ainda mais. Foi durante aquela viagem que fiz para visitar meu pai em Recife? Ela assentiu, confirmando o que Rafael havia dito. Sim, ele me ajudou a montar uma estante nova, bebemos vinho, conversamos. Uma coisa levou a outra. Nos arrependemos imediatamente, juramos que nunca mais aconteceria. Mas aconteceu de novo, completei, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Sim, ela admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto. Nos encontramos mais algumas vezes. Tentávamos parar, mas algo na maneira como ela falava não combinava com o relato calculista de Débora. Parecia mais uma fraqueza humana do que um... E o bebê? Foi planejado para prender Rafael? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Claro que não. Foi um acidente. Eu estava tomando antibióticos e não sabia que interferiam no anticoncepcional. Não ter. Ela acariciou a barriga protetora. E então precisava contar para Rafael, que insistiu. Ele queria contar para você em particular, mas eu não aguentava mais mentir. Você decidiu anunciar no chá de bebê? Na frente de todos os nossos amigos? Perguntei, ainda incrédula com aquela decisão. Foi cruel, Fernanda. Deliberadamente cruel. Ela começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Eu sei. Foi impulsivo e estúpido. Eu estava cansada de... Parte de mim queria acreditar em Fernanda, ver o caso como um erro humano terrível, mas não como uma traição premeditada. Outra parte lembrava do relato de Débora, dos padrões de comportamento, das pequenas manipulações que agora pareciam óbvias em retrospecto. Qual era a verdade? Um pouco de cada versão. Eles estão juntos agora? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Que vai assumir a criança, mas quer tentar recuperar o casamento de vocês. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente.
E eu estou sozinha, grávida e sem minha melhor amiga. Você realmente esperava manter minha amizade depois disso? Perguntei, genuinamente surpresa com sua ingenuidade. Não sei o que esperava, ela respondeu honestamente. Acho que não pensei nas consequências. Só sei que sinto muito, mais do que posso expressar. Sei que nunca vai me perdoar e não posso te culpar por isso. Só espero que um dia você encontre paz e felicidade. Levantei-me do banco, sentindo finalmente conversado com ela. Não havia perdão, não ainda, talvez nunca houvesse, mas havia um entendimento maior do que tinha acontecido, das fraquezas humanas que levaram àquela situação devastadora. Adeus, Fernanda, disse simplesmente. Espero que seu filho nasça com saúde e que você repense suas escolhas por ele. Virei as costas e comecei a caminhar, sem olhar para trás. Nas semanas que se seguiram, mergulhei no trabalho e na busca por um novo apartamento. O processo de divórcio estava correndo e, embora Rafael ainda tentasse me convencer a reconsiderar, eu estava firme na minha decisão. Não havia como reconstruir a confiança depois de uma traição tão profunda, especialmente com um bebê a caminho para lembrar constantemente do que havia acontecido. Acabei encontrando um pequeno apartamento em Brasília, onde uma filial da empresa em que eu trabalhava estava com uma vaga aberta. Era a chance perfeita para um novo começo, longe das lembranças dolorosas e das pessoas. Quando contei a meu pai sobre meus planos de me mudar, ele ficou preocupado, achando que eu estava fugindo dos problemas. Não estou fugindo, pai, expliquei, enquanto embalávamos alguns livros que ele havia me dado. Há uma diferença. Na véspera da minha mudança, recebi uma mensagem inesperada de Rafael. Sei que não mereço, mas podemos nos encontrar uma última vez? Preciso te devolver algumas coisas suas que encontrei. Hesitei antes de responder. Parte de mim queria recusar, cortar completamente qualquer contato. Mas outra parte sentia que precisava desse último encontro para realmente fechar esse capítulo da minha vida. Acabei concordando em encontrá-lo em um café neutro, um lugar público onde não ficaríamos sozinhos. Quando cheguei ao local combinado, Rafael já estava lá com uma pequena caixa sobre a mesa. Parecia ainda mais abatido do que da última vez que o vi. Seus olhos, antes vibrantes, agora estavam opacos e circundados por olheiras profundas. Frente a ele, mantendo uma postura rígida, determinada a não demonstrar nenhuma emoção. Obrigada por vir, ele disse, empurrando a caixa em minha direção. São algumas fotos suas com seus pais, algumas joias que eram da sua mãe, coisas que achei que você ter. Abri a caixa com cuidado e encontrei um pequeno tesouro de memórias. Fotos antigas que eu nem me lembrava que existiam, o colar de pérolas que minha mãe usou em seu casamento, um broche em formato de borboleta que meu pai havia dado a ela no aniversário de... Senti um nó na garganta. Obrigada, consegui murmurar, fechando a caixa rapidamente antes que as lágrimas começassem a... Não queria chorar na frente dele, não queria mostrar nenhuma... Juliana, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Você poderia me ouvir uma última vez? Rafael perguntou, sua voz quase implorando. Suspirei profunda do dito. Que desculpas mais poderia inventar, mas assenti uns minutos. Afinal, em breve estaria a centenas de quilômetros de distância, construindo uma nova vida onde ele seria apenas uma lembrança dolorosa. Não apenas nosso casamento, mas sua amizade com Fernanda, sua confiança nas pessoas, seus planos para o futuro. Ele começou, olhando fixamente para sua xícara de café. Não tenho desculpas. Foi fraco, egoísta e covarde. Quando começou, pensei que seria apenas uma vez, um erro que poderia enterrar e esquecer. Mas uma vez virou 2, depois 3, e quando percebi, estava preso em uma teia de mentiras tão densa que não conseguia mais enxergar uma saída. Por que estávamos trabalhando tanto para construir uma família, Rafael? Respondi com amargura. Enquanto você e Fernanda estavam ocupados destruindo tudo, eu estava fazendo tratamento para engravidar. Você tem ideia do quanto isso dói? Saber que enquanto eu lutava para dar um filho ao homem que amava, ele estava fazendo um filho em outra mulher? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras.
cada exame, cada tentativa frustrada, cada esperança renovada no início de cada ciclo, tudo parecia agora uma piada cruel do destino. Rafael cobriu o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo com um choro silencioso. Não sabia que você estava fazendo o tratamento finalmente, levantando o rosto molhado de lágrimas. Você nunca me contou. Senti meu sangue ferver com aquela afirmação. Claro que contei. Na noite do seu aniversário, quando te dei aquela caixa com um par de sapatinhos de bebê, você parecia tão feliz, disse que era o melhor presente que poderia. Foi tudo mentira? A confusão passou pelo rosto dele, seguida de um clarão de reconhecimento e depois horror. Oh, meu Deus! Aquela noite eu estava tão bêbado que não me lembro direito do que aconteceu depois do jantar. As peças começaram a se encaixar em minha mente. A festa surpresa que organizei, o jantar especial, as garrafas de vinho caras que abri para celebrar, o presente simbólico e a conversa sobre começarmos o tratamento juntos. Mencionei o assunto novamente, ele apenas sorriu e disse: "Vamos dar tempo ao tempo." Achei nervosismo com a ideia de ser pai. Simplesmente não se lembrasse. Isso não muda nada, falei depois de um longo silêncio. Você ainda dormiu com minha melhor amiga por meses, ainda mentiu para mim todos os dias, ainda permitiu que ela me humilhasse publicamente. Rafael assentiu sem tentar se defender. Eu sei, não estou tentando justificar o que fiz. Só queria que você soubesse que nunca foi minha intenção te machucar assim. Fui fraco e egoísta, e vou pagar por isso pelo resto da minha vida. Ele estendeu a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a minha, mas parou no meio do caminho, não tinha mais esse direito. Estou iniciando terapia, continuou, recolhendo a mão. Quero entender por que fiz isso, por que sabotei minha própria felicidade. Quero ser um pai melhor para essa criança do que fui um marido para você. Havia uma sinceridade dolorosa em suas palavras que me pegou desprevenida. Parte de mim queria acreditar que ele realmente estava arrependido, que tinha aprendido uma lição. Outra parte lembrava que acreditar nele já havia me causado dor demais. Como está Fernanda? Perguntei, surpreendendo a nós dois com a pergunta. Não que me importasse com o bem-estar dela, mas algo em mim precisava saber se eles tinham formado o casal feliz que tanto desejavam ao destruir minha vida. Está bem, eu acho. Ele respondeu cautelosamente. O bebê deve nascer mês que vem. Não estamos juntos, se é isso que quer saber. Ela também percebeu que o que fizemos não foi construído sobre nada sólido ou verdadeiro. Terminamos nossos cafés em um silêncio carregado de palavras não ditas, sem resposta.